Olá pessoal, tudo bem? Nesse momento estamos começando aí nosso curso de contabilidade A a Z. Esse curso será um curso super completo de contabilidade, no qual nós começaremos do básico, né, e atingiremos lá um nível top em contabilidade. Então esse curso é indicado para todas as pessoas, mesmo aquelas que não têm conhecimento algum de contabilidade, sendo você, né, que fez uma faculdade de letras, turismo, museologia, odontologia, qualquer que seja o curso, eu te garanto que você assistindo aqui a esse curso, no final você estará apto a ser aprovado em qualquer concurso em relação à disciplina contabilidade. Então nosso curso, pode ter certeza que a gente vai ver toda a teoria, nós resolveremos bastante questões de todas as bancas, VUNESP, CESP, FGV, FCC, Fundatec, todas as bancas para você ter uma noção completa aí do conteúdo contábil. Beleza, pessoal? Então se você optar em fazer o curso com a gente, será um prazer e eu garanto que no final a aprovação é garantida. Então pessoal, olha só, vamos começar falando aí, né, da evolução da contabilidade. A contabilidade, né, ela evolui de acordo com a evolução da sociedade, certo? A contabilidade, né, os primeiros registros contábeis que nós temos lá, desde aquela época lá primitiva, né, os primeiros registros contábeis, eram coisas assim simples, era o homem da caverna registrando a quantidade de animais que eles tinham. Aquilo era o primeiro tipo de registro contábil que nós tivemos. Aí a contabilidade ela foi evoluindo de acordo com a evolução da sociedade. Então, a partir do momento, né, que nós tivemos lá a época das grandes navegações, a contabilidade ela evoluiu para, né, conseguir controlar o patrimônio naquele momento. Ou seja, você naquela época você vendia mercadorias, as grandes navegações, né, Portugal, Espanha, aquela coisa. Aí teve o grande boom de uma chamada contabilidade comercial. Ela se preocupava com o comércio. Posteriormente, a contabilidade ela teve um outro boom. E foi naquela época da Revolução Industrial, né, que houve a explosão das indústrias e tinha-se a necessidade, né, de ter um controle daqueles estoques produzidos nas indústrias. Aí surgiu a contabilidade de custos, ou seja, para refletir aquela evolução social, a contabilidade evoluiu. E posteriormente, né, então nós tivemos a contabilidade comercial, a contabilidade de custos, e hoje, nesse momento atual, o que é que acontece? Nesse momento atual, nós temos uma quebra de barreiras, nas quais as empresas são cada vez mais transnacionais, ou seja, as empresas investem em diversos países. E isso, né, há muito tempo atrás, você tinha diversos tipos de legislação em cada país desse. Cada um desses países tratava a contabilidade de uma forma. Então houve a necessidade, em função dessa globalização, de ter-se uma contabilidade única. Certo? Então, hoje nós temos aí o processo de convergência contábil, ou seja, tendendo aí para uma única contabilidade, né? Aí nós temos órgãos internacionais, o IFRS, né, que emite essas normas de convergência contábil, para que se tenha uma contabilidade só, para que as regras lá nos Estados Unidos sejam a mesma regra na Alemanha. Antigamente você poderia investir em um país em ter lucro e fazer um investimento em outro em ter prejuízo, porque era de acordo com as regras e cada um adotava regras específicas. Então hoje nós estamos vivendo, né, em função de quê? Da evolução da sociedade, dessa quebra de barreiras. Então a contabilidade ela teve que se adaptar a isso aí. E hoje nós temos, né, nós estamos tendendo aí para uma contabilidade única, já temos aí quase 90% dos países aí signatários dessa convergência internacional, certo? Que adotam esse padrão internacional de contabilidade. Então a grande coisa é que a contabilidade, ela vai refletir o quê? A evolução social, certo? Então por isso nós tivemos a contabilidade comercial, posteriormente a contabilidade de custos, logo, né, hoje nós temos essa convergência internacional de contabilidade. A contabilidade, pessoal, no Brasil, né, a contabilidade no Brasil, ela, né, com a descoberta do Brasil, todos nós começamos já a ter a contabilidade, né? Surgiu aqui o guarda-livros. O guarda-livros que era hoje o que a gente chama de contador, né? O guarda-livros, que foi, né, aquela pessoa que era responsável lá, né, pelos tipos de controle que tinha lá na época
da colônia, posteriormente lá do Império, né? Então, nós tínhamos esse guarda-livro. E a contabilidade, ela, claro, no Brasil também, ela foi evoluindo, né? E a grande coisa interessante aí na contabilidade é que a grande referência em contabilidade mundial é a Itália, certo? A Itália é o berço da contabilidade mundial. Foi na Itália que, né, foi descoberto, né, foi inventado aí o método criado, o método chamado método das partidas dobradas, que nós vamos estudar bastante em contabilidade. Esse método é a base de contabilidade. Então, a Itália, ela é tida como o berço da contabilidade. Então, o Brasil, pessoal, olha, o Brasil seguiu essa escola italiana até por volta de 1950, certo? Então, até 1950, ela seguiu muito a doutrina italiana, certo? De contabilidade, que era a grande referência. A partir de 1950, pessoal, ela se afastou da italiana, certo? Se afastou da italiana e passou a seguir a doutrina aí norte-americana, certo? Norte-americana. De tal forma que nós temos um marco muito importante na contabilidade, que foi em 1976. 1976 foi publicada a Lei 6.404, que é a chamada Lei das SAs. Essa Lei das SAs, ela se afastou completamente da doutrina italiana e seguiu aí os padrões norte-americanos, certo? Que já eram, que já estavam tendentes aqui no Brasil desde 1950. Mas ficou evidenciado nessa Lei 6.404 de 76, que seguiu, afastou dos padrões italianos e seguiu aí os padrões norte-americanos. Beleza, essa Lei 76, nós vamos falar bastante dela, é a Lei das SAs, certo? Ela demorou muito tempo sem sofrer mudança, mas ela veio sofrer mudanças, há tempo atrás, em 2007. Essa mudança aqui em 2007 foi justamente para adaptar a Lei das SAs, certo? Aos padrões internacionais, certo? Então, a partir de 2007, a contabilidade ela vai seguir aí os padrões internacionais. Isso refletido através da lei e das convergências aí que nós vamos ver, né? Então, 3 momentos aí para a gente diferenciar. Até 1950, seguia bem forte aí os padrões da doutrina italiana. A partir de 50, começou a se afastar aí da doutrina italiana, de tal forma que a Lei 6.404, que foi emitida em 76, ela se distanciou por completo da italiana e seguiu aí os padrões norte-americanos. E a partir de 2007, essa convergência internacional, conforme nós vimos, que a contabilidade ela evolui de acordo com a evolução da sociedade. Beleza, Silvio? Falado aí dessa evolução da contabilidade, nesse período de evolução de contabilidade, a contabilidade ela foi tida, inicialmente a contabilidade era tida como uma ciência. Ciência que é aquela coisa da valorização do belo. Contabilidade era uma ciência de praticar, o ato de registrar os fatos, de controlar. Então era tido como ciência. Com a evolução, a contabilidade ela passou de ciência, ela passou para técnica, uma técnica contábil. Então a contabilidade já foi considerada arte, depois foi considerada técnica, que era esse registro desses fatos, e hoje, no momento atual, nós temos contabilidade como ciência, certo? Como ciência. Para ser ciência, a contabilidade ela vai ter objeto próprio, a ciência tem um objeto próprio, ela vai ter métodos próprios, ela vai ter princípios, certo? Então a contabilidade, a partir do momento que ela é revestida de objeto, de métodos, de princípios, a contabilidade passou a ser ciência, certo? A contabilidade como ciência, conforme nós já falamos, ela não é uma ciência exata. Apesar de mexer com números, mas não é simplesmente você somar 7 mais 7 mais 7 e dar 21. Muitas vezes a gente faz estimativa, muitas vezes a gente vê coisa ali dentro daqueles números. Então contabilidade é uma ciência social, certo? Ela vai evoluir de acordo com a evolução aí da sociedade, assim como a economia, assim como a administração. Nós temos diversos conceitos de contabilidade,
Contabilidade como sistema de informação que fornece informações de natureza econômica, de natureza financeira, de natureza patrimonial, para auxiliar na tomada de decisões. Isso é um conceito. Nós temos um conceito da doutrina que diz que contabilidade é uma ciência que estuda os fatos e as variações para fornecer informações. Beleza, temos vários conceitos de contabilidade. Mas aqui no Brasil nós tivemos um conceito oficial de contabilidade e normalmente quando cai um conceito de contabilidade, cai esse conceito oficial de contabilidade. Então tivemos um congresso aqui em 1924, primeiro congresso brasileiro de contabilidade, e que veio o conceito oficial de contabilidade. Então veio que contabilidade é a ciência, ciência, conforme nós falamos, não ciência exatas, ciência social, a ciência que estuda e pratica. Olha só, é a ciência, vou colocar aqui, é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro. Relativos à administração econômica. A administração econômica. Então, aqui nós temos o conceito oficial de contabilidade, relativos à administração econômica, relativos à atividade econômica, né? Então, é a ciência que estuda e pratica as funções. Então, é importante a gente destacar aqui em contabilidade que a grande coisa da contabilidade vai ser isso aqui, orientar, controlar e registrar, certo? Essa função vai orientar, controlar e registrar. Então é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativos à administração econômica. Esse é o nosso conceito oficial de contabilidade, certo? A contabilidade como ciência, ela vai ter, pessoal, nesses conceitos iniciais de contabilidade, nós vamos ver, ela tem um objeto próprio, certo? A contabilidade ela vai ter objeto próprio. E qual vai ser, Silvio, o objeto da contabilidade? Eu falei para vocês que contabilidade como ciência tem que ter objeto. E o objeto da contabilidade vai ser o patrimônio, certo? O objeto da contabilidade é o patrimônio. Patrimônio esse, o patrimônio também, ele é objeto de outras ciências, lá a economia, a administração, tem um patrimônio também, estuda o patrimônio, certo? Mas esse patrimônio contábil, objeto da contabilidade, ele vai ser um conjunto de bens, direitos e obrigações, certo? Então, o patrimônio, objeto da contabilidade, vai ser o conjunto lá de bens, direitos e obrigações relativos ao ente que está sendo estudado, certo? Então, muitas vezes a gente tem esse conceito, fulano de tal tem um patrimônio, confundindo simplesmente patrimônio com bens e direitos, certo? Mas o patrimônio contábil vai ser o conjunto de bens, direitos e obrigações. E esse é o objeto da contabilidade, certo? A contabilidade vai estudar esse patrimônio tanto nos aspectos quantitativos quanto nos aspectos qualitativos. Como assim, Silvio, aspectos quantitativos e qualitativos? Por exemplo, a partir do momento que você fala assim, ela vai descrever o patrimônio, a gente vai dar nome aos patrimônios, aí nós estamos estudando ele sobre o aspecto da qualidade dele. Então eu vou falar que ele tem 10 mil reais numa conta bancária, tem 20 mil reais em dinheiro, 30 mil em mercadorias. Quando eu falo mercadorias, patrimônio é composto por dinheiro no banco, dinheiro no caixa, mercadorias, veículos, máquinas. Quando eu mensuro que eu vou ali dando nome aos elementos do patrimônio, eu estou avaliando ele sobre o aspecto qualitativo. Agora, quando eu dou valores, que eu falo, banco tem 30 mil, caixa tem 20 mil, ou seja, eu estou dando a quantidade do patrimônio, eu estou avaliando o patrimônio sob o aspecto quantitativo, certo? Qualidade é dar nome, quantidade é dar valor, certo? Qualidade é dar nome lá aos elementos do patrimônio. Dá nome, máquinas, veículos, duplicatas a receber, isso eu estou analisando ele sob o aspecto qualitativo, qualidade dá nome, quantitativa dá valor, é quanto tem de valor, mensurar, dá valor, dá valor monetário para os elementos do patrimônio,
certo? Então esse patrimônio, objeto da contabilidade, nós vamos estudar ele, né, sobre aspectos quantitativos e qualitativos, e o patrimônio, objeto da contabilidade, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Beleza. Que não pode ser confundido com o objetivo, certo? O objetivo da contabilidade, nós vamos ter, olha só, pessoal, isso aqui muitas vezes, o objetivo, a gente vai ver, é confundido com finalidade, certo? E até muita coisa, né? Objetivo e finalidade. Mas vamos ver, para a gente ficar atento, como é que as provas podem cobrar em relação a isso aí. O objetivo meio da contabilidade, vai ser controlar o patrimônio, certo? O objetivo, controlar o patrimônio. Vai controlar esse patrimônio que é objeto da contabilidade. E o objetivo fim vai ser fornecer informações sobre esse patrimônio controlado. Fornecer informações. Então, numa prova, você pode pegar o objetivo da contabilidade como forma, né, o objetivo como dizendo que é controlar o patrimônio, ou como objetivo é fornecer informações, certo? O mais certo, numa definição, se você vir assim, que o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio para, né, olha só, objetivo final, para fornecer informações úteis para a tomada de decisões, certo? Porque essa coisa de fornecer informações úteis para a tomada de decisões é justamente a finalidade da contabilidade. A finalidade da contabilidade vai ser essa coisa de fornecer informações. Fornecer informações para a tomada de decisões. Para tomada de decisões por parte dos usuários em geral. Para a tomada de decisões. Certo? Então, ô Silvio, mas está muito parecido esse objetivo final com finalidade. Exatamente, são coisas muito parecidas. Eu estou te mostrando isso aqui, porque você fica muitas vezes, a finalidade é fornecer informações úteis para tomar de decisão. Aí quando chega lá na prova, ele bota o objetivo final é fornecer informações úteis para tomar de decisão. Isso é verdadeiro, certo? Isso é verdadeiro. Então o objetivo meio da contabilidade vai ser controlar o patrimônio, com o objetivo final de quê? De fornecer informações para tomar de decisão. Objetivo final e finalidade ali é a mesma coisa, certo? Objetivo fim e finalidade, né? A mesma coisa. Então pode vir como finalidade essa coisa de fornecer informações úteis aí para a tomada de decisões, ou pode vir também como objetivo, você sabendo que o objetivo final da contabilidade é esse, é de fornecer informações para a tomada de decisões, certo? A contabilidade, pessoal, ela vai retratar sempre tudo o que aconteceu. Então a contabilidade, ela se baseia em fatos passados, certo? Ela retrata fatos passados. Agora, por meio daqueles fatos passados, ela vai fornecer informações para que a gente faça, né, uma estimativa de quê? Do que vai acontecer, certo? Então, fornecer informações úteis para tomar decisões, em função da empresa estar dando lucro, em função da empresa, né, tá crescendo o volume de vendas, eu vou tomar minhas decisões, certo? Mas sempre a contabilidade, ela reflete, certo? A contabilidade, ela vai refletir um fato passado. O fato já aconteceu, certo? Na contabilidade. Agora, através daquilo ali, vai permitir informações para que auxilie na tomada de decisões, certo? Então a gente pode, né, ser confundido aí essa coisa do objetivo final, fornecer informações, com finalidade, que vai ser fornecer informações para a tomada de decisões. Já vi colocar tanto como finalidade como como objetivo de fornecer informações. E aí a gente vai avaliar lá no momento, né, das questões. Então, objeto, objetivo, finalidade. A contabilidade, pessoal, ela tem um campo de atuação da contabilidade. E o campo de atuação da contabilidade são as chamadas aziendas, certo? Aziendas é o campo de atuação da contabilidade. E que diacho são essas aziendas? As aziendas vêm do latim, né? Olha só, o campo de atuação ou campo de aplicação da contabilidade. Campo de atuação ou campo de aplicação. São as aziendas. Aziendas são as chamadas entidades econômico-administrativas, certo? São as entidades econômico-administrativas. Entidade econômico-administrativa. Ô Silvio, e o que é uma azienda? Pessoal, uma azienda vai ser toda vez que você tiver um patrimônio administrado, ou seja, tem 3 elementos para uma azienda. Patrimônio mais
administração mais trabalho, certo? Aí a gente tem uma azienda, ou seja, um patrimônio, ele estando administrado, ele passa a ser campo de atuação da contabilidade, certo? Então o campo de atuação da contabilidade, ele é muito vasto, né? Então o campo de atuação da contabilidade nós podemos ter, né, toda vez que você tem um patrimônio administrado, então pode ter uma empresa de prestação de serviço, uma empresa industrial, uma empresa comercial, mas podemos ter também, pessoal, né, atividades até ilícitas, campo de aplicação da contabilidade. Por exemplo, o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas, ele tem uma contabilidade, por quê? Porque ele tem um patrimônio, e tem um patrimônio o quê? Administrado. Toda vez que você tiver patrimônio, administração e trabalho, a gente passa a ter um campo de aplicação da contabilidade. E é comum você ver a contabilidade do quê? Dos traficantes, a contabilidade do jogo de bicho, né? É uma atividade ilícita, mas aquilo é campo de aplicação da contabilidade. Tem-se uma contabilidade ali, tem-se uma forma de controlar aquele patrimônio, certo? Então, o campo de aplicação, de atuação da contabilidade são as aziendas, entendidas essas como entidades econômico-administrativas. Então, toda vez que você passa a ter, né, um patrimônio administrado, aquilo passa a ser o quê? Um campo de atuação no qual a contabilidade vai imperar, certo? O campo de atuação aí são essas aziendas. Essas aziendas, elas podem ser divididas, certo? Então, né, esse campo de atuação da contabilidade, que são essas aziendas, a gente pode ter aziendas, né, empresas mesmo, como a gente viu, né, a gente pode ter como campo de aplicação da contabilidade as prefeituras, né, ou seja, a gente pode ter pessoas físicas. Toda vez que você tiver um patrimônio administrado, isso é campo de aplicação da contabilidade. Então, essas aziendas, pessoal, elas podem ser classificadas de acordo, né, com a finalidade a que se destina, de acordo aos fins a que se destinam. Elas podem ser aziendas econômicas, certo? Econômicas. São aquelas que objetivam lucro como final mesmo, né? Objetivam lucro. As aziendas econômicas são as empresas, certo? As aziendas econômicas são as empresas. As aziendas sociais, elas não objetivam o quê, pessoal? O lucro. Elas objetivam atender a necessidade da coletividade. Então, as aziendas sociais, nós temos ali as prefeituras, por exemplo, né? As prefeituras, os entes, né? As prefeituras, a União, os estados, tudo isso aqui também é campo de aplicação da contabilidade. Nós temos aí a contabilidade chamada de contabilidade pública, certo? E as econômicos sociais, ou socioeconômicas, né? Econômicos sociais, certo? Que aí nós temos aquelas, olha só, elas têm lucro, elas vão ter superávit, mas elas, né, elas não objetivam aquele lucro. Então, pessoal, elas não distribuem o lucro, essas econômicos sociais. E aqui nós temos como econômicos sociais as associações, esses fundos de previdência, todas são aziendas econômicos sociais, certo? Elas podem ter lucro? Podem, né? Elas podem ter lucro, o meio, mas não é a finalidade. O lucro como meio e não como finalidade, como são as econômicas. As econômicas têm um lucro como meio e como fim, né? As econômicos sociais não. Ela tem como meio ter lucro, mas não é a finalidade dela ter lucro. Inclusive, ela não distribui lucro, né? Elas têm superávit aí. Elas buscam o superávit, que ela tem, claro, maior receita do que despesa, certo? Elas não distribuem lucros. Então aí, a classificação quanto à finalidade. E nós podemos ter uma classificação também quanto, né, à natureza ou quanto às pessoas. Quanto à natureza ou quanto às pessoas. Às vezes pode ser cobrado contra a natureza ou contra as pessoas. E aí nós temos as aziendas públicas, né, as aziendas públicas e as aziendas privadas. Certo? Públicas aí, interesse aí é o que é a coletividade, e aqui nós temos o interesse pessoal, né, o interesse individual aí nas aziendas privadas, certo? Então, mas diria que a classificação que tem mais importância é essa quanto à finalidade aí das aziendas. Econômicos, sociais e econômicos sociais ou socioeconômicas, certo? Essa é a classificação das aziendas. Então, o campo de atuação da contabilidade, o campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. O que são essas aziendas?
São essas entidades econômico-administrativas. Então, toda vez que nós temos um patrimônio e sobre aquele patrimônio tem-se uma administração, aquilo passa a ser campo de atuação da contabilidade. Patrimônio administrado, campo de atuação da contabilidade. E essas aziendas, né, olha só que o conceito de azienda é muito maior do que o conceito de empresa. Empresa, ela tem finalidade econômica, a azienda não necessariamente. A azienda, ela engloba as empresas, mas tem, além das empresas, as entidades sociais, as entidades socioeconômicas, certo? Então se liga aí. Então esse é o campo de atuação da contabilidade. Então as aziendas são entidades econômico-administrativas, certo? Entidades econômico-administrativas. Quando é que você tem uma azienda? Toda vez que você tem um patrimônio e sobre aquele patrimônio tem-se uma administração. Beleza. Então nós falamos do objeto, patrimônio, né, o objetivo, controlar para fornecer informações, a finalidade é fornecer essas informações, né, para tomar de decisões, e o campo de aplicação da contabilidade, que são as aziendas. A contabilidade, o pessoal também elas vão ter aí, gente, nesses conceitos introdutórios iniciais, nós temos as funções da contabilidade. E as funções da contabilidade nós temos duas funções, nós temos a função econômica e a função administrativa. A função administrativa, vamos lá, é aquele objetivo meio, né? A função administrativa da contabilidade é controlar o patrimônio. Controlar o patrimônio. Ao passo que a função econômica da contabilidade é apurar o resultado, certo? Apurar o resultado. Apurar o resultado, também esse resultado é chamado de rédito. Rédito em contabilidade é sinônimo de resultado. Resultado ou rédito, certo? Então nós temos aí, só se liga, para você ver as coisas já começarem a se encaixar. A contabilidade, o campo de atuação, o campo de aplicação da contabilidade são as aziendas, que são entidades econômico-administrativas. Então a contabilidade ela vai ter uma função econômica e uma função administrativa. A função administrativa vai ser o quê? Controlar o patrimônio. A função econômica vai ser apurar o resultado. Apurar o resultado, a gente vai ver que a contabilidade ela vai pegar, confrontar receitas e despesas e verificar se a empresa naquele período houve lucro ou houve prejuízo, certo? Então aí nós temos a função aí administrativa e função econômica da contabilidade. Usuários. Quem são aí os usuários da contabilidade, pessoal? Olha só, nós podemos ter diversos tipos de usuário da contabilidade, né? Nós vamos ter usuários, por exemplo, os fornecedores. Quem fornece mercadoria para nossa empresa é um usuário da contabilidade? É, né? Os fornecedores. E ele tem interesse em quê? Em olhar lá a sua contabilidade para ver se ele tem condição de lhe vender o quê? De lhe vender a prazo. Se você tem crédito ali para comprar a prazo. Ele tem interesse na sua contabilidade que ele quer continuar lhe vendendo, certo? Então, o fornecedor é um dos usuários aí da contabilidade. Os credores, que a gente chama credores por empréstimos. Credores por empréstimo, pessoal, não é quem empresta dinheiro para a empresa. Normalmente, as instituições financeiras, também são usuários da contabilidade. Ele, quando uma empresa vai pedir um empréstimo ao banco, ele pede os demonstrativos contábeis para analisar se aquela empresa tem condição de honrar com a dívida perante a instituição financeira. Então, os credores por empréstimo também são usuários da contabilidade. Os investidores. Investidores é quem vai investir dinheiro na empresa. Claro que o investidor ele tem interesse na contabilidade. Imagina se você vai comprar uma ação, por exemplo, de uma Vale do Rio Doce. Você não tem interesse na contabilidade? Claro, eu tenho interesse para ver se o retorno que aquela ação está dando, se é maior do que eu consigo no mercado de renda fixa, certo? Então, para analisar essa possibilidade, analisar se vale a pena eu comprar, eu manter ou eu vender um investimento. Então, os investidores também são usuários aí da contabilidade. Beleza? Nós temos os empregados, por exemplo. Os empregados também são usuários da contabilidade, né? Os empregados ele tem interesse. E é o interesse do empregado? Olha, saber lá se a empresa está tendo lucratividade, está tendo liquidez para pagar o salário deles, né? Ver, por exemplo, se a empresa ela vai ter continuidade
para que seja mantido aí o salário deles, certo? Então os empregados também são usuários aí da contabilidade. Beleza, pessoal? Então aqui a gente dá uma paradinha, mas nós vamos começar o próximo bloco falando mais ainda dos usuários da contabilidade. Até já!